que vêm de fora do nosso corpo, várias substâncias exógenas, também chamados de xenobióticos. Essa enzima, ela vai detoxificar agrotóxicos, vai detoxificar metais pesados, vai detoxificar remédios, e a trimetilamina também, mas não só a trimetilamina, várias outras substâncias. Alguns remédios interagem com essa enzima e aumentam a atividade dela, fazem com que ela ou seja, se torne mais eficiente ou aumente a quantidade dessa enzima nos hepatócitos, que são as células do fígado que... então, sim, tem estudos... tem dois medicamentos que eu acho que vale a pena citar, dois remédios dois remédios psiquiátricos que têm esse efeito. Acho que é imipramina, mas eu não, e o outro eu não lembro o nome agora, depois eu passo para vocês. Mas eu não acho que isso é solução, tá? Assim, eu não apostaria todas as fichas em uma coisa só. Eu acho que a solução é a gente fazer o remédio certo, que vai diminuir a ansiedade, que vai eventualmente também aumentar a eficiência da enzima, junto com o manejo clínico já consolidado que aparece na literatura científica para a trimetilminúria, que é riboflavina, vitamina B2, mais a clorofilina, carvão ativado, enfim, várias outras coisas. E tem outras coisas que a gente pode, nós como associação, a gente pode desenvolver pesquisa e testar, tá? Que são palpites que a equipe do CEAPOSE tem, que são palpites importantes e que vale a pena a gente testar, e se der resultado a gente publica isso na literatura mas não é assim uma cura, sabe? Tipo, isso é mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, que cada uma vai diminuindo um pouquinho a quantidade de trimetilamina acumulada, e aí a pessoa consegue, uma hora ela consegue se ver livre do odor. Fala, Franciele. Não tá saindo som, Franciele. Quais são os remédios psiquiátricos que melhoram o fígado? Na verdade, a gente fala das enzimas do fígado, mas na verdade cada uma é uma. São várias enzimas, são centenas ou milhares de enzimas diferentes. Tem uma que ela é responsável por eliminar o odor de trimetilaminúria, que é o odor de peixe, tá? Mas a pessoa às vezes não tem o odor de peixe, às vezes ela tem um outro odor, porque às vezes ela tem a trimetilamina, que é o cheiro de peixe, mais outras substâncias também, e aí o odor fica com um cheiro diferente. Então, a gente fala um pouco dessa enzima flavina monooxigenase do fígado, porque ela responde por 30% dos casos de odor. É a principal, tá? Mas não é todos os casos. E aí tem dois remédios psiquiátricos que são ativadores dessa enzima. Um chama imipramina e o outro eu não lembro como chama, mas essa conversa aqui, Franciele, só para você saber, não é para a gente resolver o nosso próprio caso e sair pedindo essa solução para o médico para ele prescrever para eu usar esse remédio. Não é isso. A ideia é que a gente converse um pouco sobre essas várias possibilidades, tá? Para a gente entender o que a equipe de saúde está planejando de um modo geral, para a gente entender como que os pacientes podem ajudar a equipe de saúde, porque os pacientes ajudando a equipe de saúde, a gente consegue reduzir custo da consulta e consegue fazer essa consulta se tornar algo viável para um número maior de pessoas, porque a gente sabe que a doença não é rara, tá? Ela é dita rara, mas é da mesma forma como a anemia falciforme, tem muita gente que acha que é uma doença rara. Não é rara, é uma doença muito comum. Mais comum do que aquela quantidade que precisaria ter para ser considerada rara. Mas ainda assim chamam ela de doença rara porque é uma doença muito desconhecida. Tem poucos trabalhos, tem poucos médicos que conhecem. Então, às vezes é uma doença negligenciada, uma doença que, por atingir, no caso da anemia falciforme,
por atingir uma população, principalmente de origem negroide, de população negra, é uma doença que foi menos estudada, sabe? E a trimetilaminúria é uma doença que foi pouco estudada porque, talvez, pela questão da discriminação, né? Então, talvez, por ser uma condição que gera muita discriminação, a própria ciência não deu a atenção que deveria para essa doença, e considerou ela uma coisa sem tanta importância, quando na verdade ela pode estar atingindo mais do que 1% da população do país. Então é essa a importância da gente ter uma associação, a gente ajudar os profissionais que estão dispostos a atender esses pacientes, a conseguir fazer em preços mais acessíveis, viabilizar essas consultas, observar a eficácia, analisar a eficácia dos diversos tratamentos, entender os diferentes diagnósticos que estão envolvidos, que não é um só, são vários, tá? Entender essa complexidade toda e ajudar a ir colocando, por exemplo, no nosso site essas informações para que as pessoas consigam acessar essas informações, para que os profissionais possam acessar essas informações, organizando, botando uma certa ordem na bagunça para poder, mais para frente, lançar uma campanha de arrecadação de fundos para que a gente consiga levantar dinheiro para as pessoas que não conseguem trabalhar por conta da condição, levantar dinheiro para custear os exames mais caros, para desenvolver pesquisa, para mostrar, para a gente mesmo conseguir ver se é eficaz ou não os tratamentos que estão sendo oferecidos hoje, ou que a equipe associada à associação oferece. Enfim, é uma coisa, mas eu não consigo responder especificamente, entendeu? Quais remédios psiquiátricos. Agora, só puxando um pouquinho para o seu caso, tá? Mas falando de um modo geral ainda, mas puxando só um pouquinho mais para o seu caso. Tem alguns remédios psiquiátricos que eles podem prejudicar o fígado. Tá? E isso varia de pessoa para pessoa. O ideal é que quando você toma vários medicamentos, o ideal é que se passe com uma farmacêutica clínica, que é uma pessoa que vai olhar para os medicamentos que você toma e vai ver a interação entre eles, um a um, e vai ver também qual deles pode estar causando algum efeito adverso, ou efeito colateral, tá? ou reação adversa. Tá? Você pode estar tendo uma reação adversa. A própria trimetilaminúria, ela pode ser uma reação adversa de medicamento? Sim, pode. Isso existe em literatura. Tá? Tem caso de gente que toma antirretroviral para tratamento contra HIV e teve trimetilaminúria de uma maneira que ela não reverteu até ela usar a vitamina B2. Ela ficou com mesmo parando o remédio, ela continuou com a trimetilaminúria até usar a vitamina B2. Então, a vitamina B2 às vezes reverte esse efeito. Você, Francélio, agora especificamente, se você me permitir, aqui que nós estamos em diretoria, eu posso falar um pouquinho do seu caso, nada comprometedor, mas posso falar um pouquinho da questão das enzimas hepáticas? Me permite? Pode falar. Você tem a elevação de enzimas hepáticas. Você tem o TGO alto e o TGP alto. Não muito alto, mas alto. Eu não sou médico. Eu sou aconselhador genético. Eu consigo falar mais da parte de doença genética e tal. Precisaria ser um médico para falar sobre isso. Mas do que eu entendo, precisa ver, um médico precisa olhar isso. Não precisa ser especialista necessariamente, tá? Mas acho que o próprio psiquiatra, ele pode olhar e pode falar, não, essa elevação de enzimas hepáticas é uma elevação benigna, ou seja, não tem muito significado, é uma coisa que o remédio causa essa elevação? Causa, mas ele não está fazendo mal para o fígado. Depois que tirar o remédio, volta ao normal, ponto. Ou então ele pode olhar e falar, não, isso aqui é um sinal de que está fazendo mal para o fígado. E vai ter que mudar a medicação.
Então, eu não consigo dizer isso, mas eu precisaria alguém que olhasse para essas medicações e olhasse e dissesse, ó, isso pode ser reação adversa ou não. Poderia ser uma farmacêutica clínica, se não fosse um médico. Tá? Eu tenho uma farmacêutica clínica para te indicar. Nós temos no CEAPOSE, ela não faz muito parte do CEAPOSE, ela já tentou fazer parte e como não conseguiu um fluxo de pacientes constante, ela não permaneceu na equipe. Mas eu posso te indicar a Ana, farmacêutica Ana. Ela é professora de universidade formada em farmácia, e ela é farmacêutica clínica, ela atende consulta. Ela acho que ela pode cobrar entre 50 e 100 reais, acho que uns 50 e 100 reais. Sim. Então acho que eu poderia passar o seu caso para ela, para a gente testar. E aí ela poder olhar para essa situação e ver se por acaso não é um efeito adverso da medicação psiquiátrica, tá? Porque isso pode acontecer, felizmente. Tá? Mas assim, eu tenho que falar isso tudo com muito cuidado, porque eu não estou te incentivando a parar a medicação. Eu estou te incentivando a passar num profissional que veja para te dizer o que é melhor fazer. Tá? Porque às vezes a medicação ela pode ter um benefício para você, não só na outra patologia que você pode ter, mas também ela reduzindo o hormônio do estresse, são as catecolaminas, podem estar melhorando a função da enzima através da redução das catecolaminas, porque as catecolaminas entopem a enzima flavina monooxigenase. E também, como nós falamos antes, tem remédios psiquiátricos que têm um efeito positivo de ativadores dessa enzima. Então, é muito específico, entendeu? Por isso eu não consigo te responder assim, precisaria olhar com mais atenção no seu caso. Francélio, tá com a mão levantada. Quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente passa para Oi. a Nath. Pode passar para outra mulher aí. Tá. Então pode tá com a mão levantada, tá? Se você pode, vê se você, isso. Bom. E pode, se você puder fechar Acho que você chegou. Acho que você chegou até a responder um pouco da minha questão, né? Porque no caso eu estudo mais sobre medicação psiquiátrica, não sobre outros remédios. E de que eu vi das que têm interação com o fígado, né? Foi até hoje, né, coincidentemente, que eu estudei sobre medicação que tem influência sobre essas enzimas. E o que eu gostaria de perguntar é, no caso, a vitamina B2, você sabe se tem alguma interação dela com o organismo mesmo a pessoa ingerindo o medicamento? Ela ainda consegue ter uma, uma eficácia da enzima funcionando com a vitamina B2, ainda assim tomando remédio? Ou teria que cortar? Não, a B2, entendi a sua pergunta. Não consigo te responder, mas a tendência é que a vitamina B2 ela melhore a eficiência da enzima, porque ela é um cofator dessa enzima. Então, quanto mais B2 tiver, mais enzima ativa tem. Então, a tendência é que o remédio ele pode exigir uma dose maior de B2, mas ela não, eu acho que não corta o efeito da B2, entendeu? Eu acho que é complexo de eu te responder, mas assim, como que eu pensaria? Da seguinte forma, você tem necessidade de tomar B2 e tem necessidade de tomar o remédio. Tá. Vamos analisar separadamente. A B2 ela vai continuar funcionando? Vai, sempre. Ela não vai, ela sempre vai te proteger. Sempre vai ser positivo. Agora, o remédio, tem que ver o remédio em si. Se é um remédio se ele for um remédio contraindicado, no caso da trinitraminúria, aí ele vai ser contraindicado mesmo se tiver a B2 ou não.
Agora, se for um remédio que não é contraindicado, ele não vai interferir na enzima. E pode ser que seja um remédio que interfere um pouquinho na enzima, aí cai numa situação intermediária. E a gente tem que pesar o custo e o benefício. Mas a gente pode, se passar para o psiquiatra, ele pode avaliar se tem algum outro remédio que faz o mesmo efeito e não interage com a mesma enzima. Entendeu? Só que tem que ser específico para a enzima do temal e não que interage no fígado. Porque aí todos, quase todos vão interagir no fígado. Tem que ser assim, quais remédios que utilizam a enzima flavina monoxigenase, a FMO3. E aí eu tenho uma lista, a nossa farmacêutica, a Márcia, tem essa lista, a farmacêutica clínica conhece, e os nossos profissionais conhecem essa lista. Então, a doutora Iana conhece. Agora, se você tem dúvida sobre o remédio que você usa, aí é questão de você marcar uma consulta. Você pode me chamar no privado, dizer qual é o remédio que você usa, dizer que você tem uma suspeita de que ele tenha interação com essa enzima e tal. E aí eu te encaminharia para psiquiatra, mas para uma coisa específica, que ela deveria olhar isso sempre. Mas nem sempre, na verdade, nem sempre ela olha. Então eu preciso conversar com ela antes, dizer, olha, por favor, olha esse medicamento que ela está tomando, veja se está adequado do ponto de vista dos sintomas dela, mas também olha, na hora de decidir qual remédio, se vai manter esse, se vai ser outro, olha também se esse remédio interage com a enzima ou não. E aí, se eu pedir isso tudo, ela faz. Aí eu consigo que a doutora Cecília, por exemplo, ou a doutora Laís, as psiquiatras que atendem no CEAPOSE por R$ 100, elas podem olhar isso. A doutora Iana também pode olhar. Ou mesmo a Ana, que eu indiquei para o Francélio, a farmacêutica clínica. É que farmacêutico tem vários, tá? Farmacêutico ele se forma para trabalhar em balcão de farmácia. Farmacêutico, ou em fábrica. Boa tarde, Victor. Mas farmacêutico clínico, ele tem que ter feito uma pós-graduação em farmácia clínica para ele poder atender paciente. E aí ele vai atender paciente justamente ajudando a ajustar as doses. Ele ajuda o médico a ajustar doses, ajuda o médico a ver quais remédios que interagem entre si, ou qual remédio que interage com a mutação genética que a pessoa pode ter, no caso da trimetilminúria, por exemplo. Entendi, Alan. Eu agradeço. No meu caso, eu ainda não tomo medicação, mas já considerei ir em psiquiatra, ainda mais no período de ansiedade que eu estava passando, uma suspeita de uma depressão. Só que assim, eu nunca, mesmo indo em psicólogos, eu nunca cheguei a receber um diagnóstico. Ainda mais porque eu indo num psicólogo que estava anteriormente, ele não disse que eu tinha depressão, que era mais por uma questão desse problema que eu estava passando, que tem sintomas parecidos com depressão, sintomas parecidos com depressão, que é a questão do isolamento social, um certo preconceito que as pessoas têm, que isso acaba afetando a maneira que a pessoa, como se se tornasse mais esquiva, e que isso também pudesse confundir com uma depressão. Mas eu agradeço muito a sua resposta, ajudou demais. Eu posso falar mais um pouquinho só. Você... duas coisas. Uma, a trimetilamina, ela tem efeito sobre o cérebro, tá? A trimetilamina em si, ela pode causar ansiedade, ela pode causar depressão e ela pode causar ansiedade. Acho que depressão e ansiedade. Além disso, tem uma outra substância que chama tiramina, que ela precisa do funcionamento correto da enzima flavina monoxigenase para ser eliminada. E essa substância ela causa enxaqueca. Tá? Mas por outro lado, às vezes é importante tratar a depressão com medicamento ou a ansiedade, porque as catecolaminas, que são os hormônios do estresse que o nosso corpo produz quando está em ansiedade ou em depressão, essa substância ela vai utilizar
própria enzima flavina monooxigenase, para ser eliminada do corpo. Então, se o seu corpo produz muito hormônio do estresse, vai deixar de eliminar a trimetilamina para poder eliminar as catecolaminas. Então, você precisa tratar a ansiedade, precisa tratar a depressão para conseguir melhorar também. Então, o ideal é você passar por avaliação psiquiátrica, ver se o seu caso precisa ou não, né? Acho que você já passou, não sei se talvez ele achou que ainda não precise, mas fazer a psicoterapia, sem dúvida, é muito bom. O Alex, que está aqui, fez o grupo de psicoterapia TCC. Essa é uma linha científica de psicologia que a gente tem no CEAPOSE, e elas desenvolveram uma metodologia específica para pacientes com dor, com várias, são 4 meses de tratamento, e eu vou ter, inclusive, hoje é quarta-feira, amanhã é a reunião dos novos psicólogos que a gente vai recrutar para criar os novos grupos de psicoterapia TCC. Tá? Inclusive, Nath, acho que eu vou aproveitar que você está aqui, vou te convidar para participar. Acho que ainda não como psicóloga, né? Acho que talvez você não vai poder atender, mas eu acho que você pode estar lá no meio e ouvir, entender como é que é. E eventualmente, se você ficar à vontade, quiser comentar, você levanta a mão que eu te passo a palavra. O que você acha? Por Então, mim tá. tá ótimo. Travou aqui, me desculpa. Demorou a abrir o microfone. Por mim tá ótimo. Eu amanhã posso participar, mas seria em que horário? É 17 horas também. Esse horário. Agradeço o convite também. Valeu. Bom, e além da TCC, vale a pena comentar também do Ramiro. O Ramiro é um hipnoterapeuta, tá? Ele não é formado em psicologia, mas ele é formado em estudos sociais. Ele tem habilitação em psicanálise, tem habilitação em TCC e ele tem habilitação em hipnose ericksoniana. E a gente conseguiu uma psiquiatra, a doutora Cecília, que conhece a hipnose ericksoniana e trabalha com ela de uma maneira bem empírica, assim, consegue saber que tipo de paciente que vai se beneficiar desse tipo de técnica e que tipo de paciente que não se beneficia. Então a gente vai começar em breve. O Ramiro, eu pedi para ele está gravando um vídeo onde ele se apresenta e explica o que é a hipnose ericksoniana. Ele também vai explicar que para quem tiver interesse em participar desses grupos de hipnose ericksoniana que ele vai montar, precisa passar em avaliação psiquiátrica com a doutora Cecília, e aí ela vê se a pessoa vai se beneficiar mais com TCC, ou mais com hipnose, ou mais com medicamento, ou com tudo. Ah, não, no seu caso é legal usar tudo. Ou no seu caso é legal usar só a hipnose, ou só a TCC, ou junto com o remédio, enfim. Ela consegue, como psiquiatra, informar isso para o paciente, e aí o valor também vai ser R$ 100 para essa avaliação psiquiátrica, e aí a pessoa vai poder participar do grupo de são, vai se chamar Vivências em Hipnose, que é uma série de lives, tá? Mas também é de uma forma científica, tá? Apesar de que a hipnose ela é um pouco mais polêmica, mas a gente não está usando hipnose, qualquer tipo de hipnose, ou não, a gente está usando aquilo que foi validado cientificamente, existem estudos publicados. Um psiquiatra americano, o Eric, que desenvolveu, e ele testou e validou o uso dessa técnica. É uma técnica onde o terapeuta fala e as pessoas vão ouvindo e elas vão pensando a partir do que ele fala, vão lembrando, vão pensando, e isso vai criando umas vivências que a pessoa pode analisar depois internamente, não é uma coisa que cada um vai dizer o que sentiu,
mas você vai sentir e vai pensar você mesma se aquilo que ele falou te fez pensar em alguma situação, porque às vezes existem traumas que podem desencadear a ansiedade. Tá? E aí a ideia é que não precisa falar do trauma, porque às vezes falar do trauma é muito difícil, mas que existe uma forma de trabalhar esse trauma. Acho que eu peço desculpas, viu, Nath, porque eu não sou psicólogo e talvez eu tenha explicado de uma maneira não muito correta. Eu acho que você vai ter que assistir o vídeo do Ramiro para entender qual que é a proposta dele, tá bom? Bom, Ela tá travando muito para ligar o microfone, desculpa a demora. Não, tudo bem, eu entendi o que você quis explicar, assim. Até em psicologia nós estudamos sobre hipnoterapia também, até sobre uma relação que teve com a psicanálise, tem todo um histórico. Então eu entendi, sim, a intenção da hipnoterapia também, até para esse tratamento, para questões de ter mal. Tanto que, não sei se isso entraria no caso agora, falar sobre isso, mas só uma menção de que também considerar que o temal ele talvez possa ser psicossomático, gerado psicossomamente, ainda mais por alguma influência dessa enzima ou também por outras questões, que é uma coisa que eu me interessei muito por pesquisar, que eu considerei me aprofundar um pouco sobre isso também, até em um projeto que tem na faculdade, só que infelizmente não está fluindo muito da maneira que eu esperava, porque nós temos temas delimitados para TCC, não podemos fazer separadamente, tem que ser em grupo. E para eu combinar com outras pessoas para fazer sobre essa doença específica, é meio complicado. Tanto que quase ninguém conhece, mas assim, foi do meu interesse estudar sobre. Estava um projeto de TCC sobre isso, mas infelizmente não fluiu muito do jeito que eu gostaria. Mas enfim, era isso, eu agradeço. olha, a gente pode te apoiar, Nath, de alguma forma, tá? Eu acho que talvez eu possa te apresentar o Ramiro, porque ele tem o mesmo interesse que você. Ele quer desenvolver e pesquisa nisso, na psicossomática da doença, tá? Rigorosamente falando, a trimetilaminura primária, ela não é psicossomática, porque existe uma mutação genética que causa. Então, tem uma causa bem definida que é a genética. Mas nada impede que fatores emocionais ou comportamentais agravem ou melhorem o problema. Então, às vezes, existem mutações brandas, existem vários graus de mutações no gene FMO3, da flavina monoxigenada. Existe o grau brando, a trimetilminúria moderada e a trimetilminúria grave. Geralmente, a grave, ela começa na primeira infância, então o bebezinho já tem odor. Geralmente, a moderada, ela começa no início da puberdade. No início da puberdade. E às vezes e tem casos de pessoas que aparecem aos 19 anos, por exemplo. Então aí a gente já não sabe se é trimetilminúria primária branda ou se é trimetilminúria secundária, tá? Mas, mas no seu caso, por exemplo, começou aos 14, 15, a gente se pergunta por que começou só com 14, 15 e não começou antes? Será que é porque nesse período teve questões de ansiedade, de ou mesmo será que a puberdade ela piora porque ela interfere com o funcionamento da enzima? Porque a enzima, o bebê às vezes ele nasce com a enzima do feto. A enzima do feto é outro gene que está ativo. Mas tipo, essa mudança da enzima do feto para a enzima do bebê, ela acontece com 3 anos de idade. Entendeu? Então, se o seu odor não começou nessa idade, então a boa notícia é que a sua forma não deve ser grave, tá? Ela pode ser moderada ou branda, e a boa notícia é que tem fatores outros, além do genético atuando, provavelmente,
E alguns desses fatores podem ser emocionais, podem ser comportamentais, podem ser alimentares, podem ter. E a boa notícia é que esses fatores são modificáveis, são tratáveis, entendeu? Então, a trimetilaminura primária, ela pode ter um componente, ela pode ter um componente, ou pode estar sendo influenciada, não causada, mas influenciada por fatores psicológicos, sim. Agora, a trimetilaminura secundária, ela pode ser causada por fatores psicológicos. Eu prefiro dizer de uma outra forma. Existem doenças confundidas com trimetilaminuria, tá? Onde a substância que se acumula é a trimetilamina também, e, é, e, a, e, a, essas substâncias elas são totalmente eliminadas quando se tem uma intervenção psicológica, mostrando que provavelmente o fator psicológico às vezes é determinante. Algumas pessoas chamam isso de uma outra doença que se chama síndrome de referência olfatória. Tá? E aí existe uma discussão na psiquiatria se essa síndrome de referência olfatória deve ser um diagnóstico ou não. Eles ainda não. Acho que no DSM-5 não entrou, mas já pediram para estudar para ver se deveria entrar no próximo DSM. Alguma coisa assim um pouco confusa ainda que está se definindo. Mas a informação que eu tenho das psicólogas TCC é que a psicologia não está tão preocupada em rotular, entendeu? Ela acha que a trimetilminúria secundária ela pode ser um sintoma de ansiedade, da própria ansiedade, e tratando a ansiedade o problema pode desaparecer. E não só a ansiedade, mas tem algumas questões de distorções cognitivas também. Às vezes o problema é menor do que a gente acha. Às vezes o foco excessivo do paciente em achar que todo mundo está olhando para ele, que todo mundo está sentindo odor, que tudo que está acontecendo tem a ver com o odor dele, faz com que a ansiedade piore e aí o odor piora por conta disso. Então, a TCC ela trata isso tudo sem precisar rotular, entendeu? E a gente pode, e na TCC a gente tem já uma perspectiva de produzir dados para conseguir para conseguir validar essa metodologia que elas estão desenvolvendo de TCC, como mostrando que funciona e consegue resolver o odor em tantos por cento dos casos, né? A eficácia disso. A gente também tem essa perspectiva, a gente tem essa perspectiva de pesquisa no CEAPOS. Só mais um parênteses. O CEAPOS ele não é uma pesquisa, tá? O CEAPOS é um grupo clínico que a gente faz tratar os pacientes. Mas como a gente não é doença rara, porque tem pouca informação, a gente precisa criar informação quando não tem. Então a gente produz informações que ficam sigilosas, que só quem é profissional de saúde da equipe tem acesso. Mas a gente pretende, num segundo momento, quando a gente tiver bastante informação suficiente, a gente pretende pedir autorização para cada um dos pacientes que participam do CEAPOSE para poder utilizar isso e poder essa informação para publicar, claro que anonimamente, sem expor ninguém, com toda certeza, mas pedir essa autorização e quem não quiser conceder autorização tem todo o direito. Aí a gente exclui os dados, não coloca no estudo. E as pessoas, e também isso não deve influenciar a conduta clínica. Mas quem quiser
incluir os seus exames na pesquisa, vai ter essa opção. E antes disso, pode ficar tranquilo que os dados são sigilosos e protegidos. Pode dizer desde que idade que você tem o problema, que idade você tem hoje, e se você já está conseguindo algum tipo de solução ou não. Sim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que desde cedo, mas eu não lembro exatamente a data. É porque quando a gente é adolescente, a gente não entende bem, acha que às vezes é um produto que a gente está usando que talvez não esteja demonstrando eficácia, e o tempo vai passando e na verdade é uma doença desconhecida, né? Eu só vim tomar noção mais ou menos tem uns 2 anos para cá. Perfeito. Que idade você tem hoje? Desculpa a pergunta. 35. Legal. Legal. Bom, beleza. Alex, a gente pode. A gente precisa fazer a sua consulta de triagem, tá? Nessa consulta, você vai trazer as informações de o nome, a idade e a condição de saúde de cada um dos parentes de primeiro grau. Até, todos os primos, avós, pais, mães, irmãos, filhos. A gente vai colocar isso tudo num heredograma, que é uma árvore genealógica. A gente faz com a sua família. E aí, colocando isso tudo na árvore genealógica, a gente precisa ver também se tem alguma comunidade, ou seja, tem primos casando entre primos, ou se todos são de uma cidadezinha muito pequena, onde todo mundo acaba sendo parente um do outro. Se tiver essas coisas, aí aumenta o risco de ter uma pessoa afetada, que a gente chama, uma pessoa que tem a primitiominoria, filha de uma pessoa que também tem. Tá? Isso pode acontecer. A literatura científica sobre a primitiominoria diz que ela é uma doença recessiva, ou seja, precisa de 2 mutações para acontecer, uma que vem do pai e uma que vem da mãe. Se o seu marido não é seu primo, isso levando em consideração somente isso, não deveria acontecer, porque é uma doença rara, a mutação é rara, e aí se você teve por sorte ou azar ou que for aleatoriamente você recebeu a mutação, é pouco provável que seu marido também tenha recebido. Então isso faz com que a doença geralmente pule gerações, ela não aparece nos pais e nos filhos também. Na prática, a gente vê que tem pessoas que têm os pais que têm problema de odor também. Tá? E aí a gente precisa pensar se é outro tipo de herança que está acontecendo. Pode ser, inclusive, fatores não genéticos, fatores orgânicos, mas que também têm uma herdabilidade, ou seja, que também passa de pai para filho, que podem estar atuando na sua família e que podem estar fazendo ela se comportar na sua família como um padrão de herança dominante. Significa que passa de pai para filho ou de mãe para filha. Tá? Poderia ser, por exemplo, uma hipertensão portal. Se você tem um problema de pressão alta no fígado, os seus filhos também têm, os dois podem estar tendo e a coisa não é nem genética. Ou é genética, mas não diretamente relacionada à primitiominoria, mas relacionada com essa hipertensão no fígado. Então a gente precisa avaliar. Mas também na prática a gente sabe que existem casos, na literatura mesmo, a gente olhando com mais detalhes, a gente vê casos dominantes, descritos, tá? Então é mais raro ainda, mas existe também. E aí a gente pode, se for a primitiominoria primária, é uma boa notícia pelo seguinte, porque não tem nenhum outro problema se for primária. Tá? É só genético mesmo, e não deve aparecer nenhum outro problema. Não deve causar outro problema. E é uma boa notícia também porque é um diagnóstico que se fecha. E aí, quando se fecha o diagnóstico, fica mais fácil da gente poder manejar. Tá? Mas se for... é isso. Mas também pode ser secundária. Enfim, vamos avaliar. Vamos avaliar melhor na consulta. Não fica ansiosa. Tem mães... Você não é a primeira mãe que
Me procura porque viu o sintoma nos filhos, tá? Isso tem alguns casos. E a gente consegue passar algumas coisas simples, além do manejo clássico, que é a riboflavina, carvão ativado, clorofilina, probiótico, e dieta de redução de colina, que não é redução de colina, é redução, é só para diminuir um pouco a colina. Mas além disso tudo, que psicoterapia também, a gente consegue também passar, por exemplo, o azeite de oliva, que contém dimetilbutanol, que é uma substância que é um análogo de colina e serve para enganar as bactérias que produzem a trimetilamina. Então, o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, tem várias outras coisas. A ideia do CEAPOS é assim, não sou eu que vou te passar os tratamentos, entendeu? Eu vou te falar sobre essas várias possibilidades, e aí você vai conseguir com os outros profissionais, que são os prescritores, são aqueles que prescrevem os remédios, o plano alimentar, a psicoterapia, cada um deles vai te oferecer uma intervenção terapêutica somada, vai ter efeito, mas precisa ser somado, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fala, Elaine. Eu estou fazendo uns chás, não sei se é ideal ou se pode ser chás diário, tipo, eu vi alguém falando sobre chá de boldo, canela, ou chá. No caso, eles têm que ser tomados separadamente. Tem um período que pode ser tomado ou pode ser usado diariamente. Eu não recomendo ficar usando vários chás, porque esses chás não são substâncias químicas, às vezes eles têm efeitos igual de qualquer remédio, às vezes pode ter efeitos colaterais. Alguns chás que eu indicaria, mas tem que tomar muito cuidado. Esses grupos que a gente tem, mesmo o grupo da Mebo, a gente deveria estar, se a gente tivesse perna, tivesse gente para fazer a moderação, a gente tinha que ser mais cuidadoso na moderação desses grupos, porque tem muita bobagem que as pessoas falam e usam esses grupos para repassar. E a gente tem que estar de olho nisso porque é um grupo da associação. Então, aquilo que não é científico, ou aquilo que não é seguro, aquilo que é perigoso, mesmo que tenha alguma eficácia, a gente não pode passar para o outro assim, vai e faz, faça você mesmo. Não, precisa de um acompanhamento profissional para ver se é indicado para o seu caso. Então, por exemplo, eu vou te adiantar o que eu sei sobre chás. Eu sei que o chá de ajuda. Tem algumas ervas que eu gosto de usar. Eu prefiro, ao invés de usar chás, a camomila ajuda porque é calmante. O chá de funcho ajuda, tá? Mas com cautela, viu? Não é. Tem que tomar e observar para ver se não tem algum efeito adverso. Assim. Porque isso pode ter reações. As pessoas podem ter reações. Chá de funcho, o chá de camomila ajuda porque diminui as catecolaminas, que acalma. E eu gosto de usar os temperos. Então, o orégano ajuda a desbiose. O tomilho ajuda no odor. O azeite de oliva e o vinagre balsâmico. Só que tem que tomar cuidado. O vinagre balsâmico é mais difícil de achar uma marca boa, às vezes eles vêm muito misturados. Tem algumas marcas que são mais que é vinagre balsâmico mesmo, sem outras substâncias. E é isso. Mas eu tomaria cuidado com essas coisas que um paciente prescreve para o outro, porque às vezes pode ter risco. E pode até eu acredito, vou comentar com vocês uma coisa aqui. Eu acredito que uma parte dos pacientes de trimetilaminúria não tinha trimetilaminúria quando começou a tratar o problema de odor.
infelizmente, com a dieta de restrição de colina, que na verdade chama de redução de colina, só para reduzir. Mas tem gente que restringe, tem gente que elimina a colina numa quantidade muito. Vai para uma quantidade muito baixa de colina, fica muito tempo sem comer carne, e aí a pessoa acaba desenvolvendo hipovitaminose, desenvolve falta de vitamina B12, falta de ferro. Essas pessoas elas acabam agravando o próprio quadro. E aí, quando elas chegam para a gente, elas têm trimetilaminúria, mas elas não tinham antes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu sei que tipo, é complexo, é tênue, porque tipo, não dá também. Eu me coloco na posição de vocês e se eu tivesse, eu sou profissional, mas se eu tivesse problema, eu acho que eu estaria buscando soluções. Entendeu? Então, eu acho que eu não culpo ninguém por buscar soluções, mas tem algumas que são mais arriscadas que não devem ser tentadas de forma nenhuma sem a ajuda de um profissional. E uma delas é a dieta de redução de colina. Essa dieta não deve ser tentada sem um acompanhamento da nutricionista. O chá, depende. Sim, se é um chá da sua região, que costuma se usar, que você já tem conhecimento tradicional, já é alguém que costuma usar sempre, entendeu? Mas também tomar cuidado, também observar. Se a pessoa tiver alguma reação, tem que parar de tomar o chá, né? Mas não, eu acho que ajuda, mas não é isso que resolve. Eu acho que resolver precisa fazer um diagnóstico, precisa encontrar qual é a mutação, ou então fazer um exame bioquímico, pelo menos, para encontrar a trimetilamina na urina, falar, não, é trimetilaminúria mesmo, ou não, e poder fazer todas as intervenções terapêuticas juntas. Isso vai dar resultado. Opa, o ideal seria se todos da diretoria já tivessem um apoio psicológico, tá? Já tivessem com um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque aqui na diretoria eu vou falar eu vou ser o mais franco possível direto com vocês. Você direto, entendeu? Porque vocês é uma reunião da diretoria, a gente tem que entender quais são os rumos da associação que estão sendo propostos para a gente conseguir debater isso. Então, eu falo para vocês, estou falando para vocês como diretor, como vice-presidente e para vocês como diretores ou voluntários, entendeu? Mas vocês têm um lado de paciente também, então às vezes alguma coisa que a gente fala faz a gente refletir, né? Mas por isso que eu sugiro que a gente procure um acompanhamento psicológico, tá? Para a gente conseguir cuidar da gente e também cuidar dos outros, que é a ideia aqui da reunião da diretoria. Alan, se eu ainda puder perguntar, é, tiveram alguns casos de melhora? Assim, eu sei que tiveram casos de pessoas que melhoraram, só que eu não tenho ainda uma noção desse número. Claro que assim, eu sei que ainda está meio que no início por conta de não ter esse teste, de ter mal mesmo ainda para ser aplicado, mas tem alguma taxa de pessoas que tiveram uma melhora, uma porcentagem, que foram tratadas até agora? Não. A gente pretende obter isso a partir do ano que vem. Por quê? Porque primeiro que não tem o exame bioquímico. A gente não pode dizer assim, tem 3 pessoas que foram curadas. Tá, não tem mal?
Será que elas tinham bromidrose? Será que elas tinham questões psicológicas? E a gente não sabe, a gente não, entendeu? É muito pouco útil eu dizer uma eficácia se a gente não sabe não sabe nem o diagnóstico, entendeu? E também a gente não engana ninguém. A gente não oferece tratamento, a gente oferece manejo clínico. Qual que é a diferença? A diferença é que o tratamento ele tem eficácia. O médico vai falar para você, o tratamento para isso é esse remédio. Mas por que eu devo tomar esse remédio, doutor? Porque ele funciona para 99% dos casos, ou então ele funciona para 90% dos casos, mas só 1% deles tem efeitos colaterais. O efeito colateral eu já sei qual que é, e se você tiver esse efeito colateral, eu já sei como tratar. Isso é um tratamento. No caso da trimicominúria primária, não existe tratamento, não é porque não vai existir, ou porque não tem o que fazer. Não, vai existir. É que ainda não mediram isso. Então, se ainda no mundo todo não mediram. Então, eu não posso enganar e dizer, eu tenho a estatística. Meus 70 pacientes, 3 ficaram curados. Mas eu não sei nem se eles tinham trimicominúria mesmo, nem qual foi o tratamento que deu certo para eles. Não é dessa forma que eu quero convencer as pessoas a se tratarem, a tentarem, entendeu? Quero que elas se convençam a tentar passar com o CEAPOSE, primeiro, porque a gente trabalha com ciência, só com ciência. Então a gente é diferente dos charlatões, dos enganadores que estão cobrando 10 vezes mais caro do que eu, por exemplo, e estão se baseando em achismos, em coisas não científicas, segundo, a gente tem uma formação adequada, sabe? Eu sou biólogo formado na Universidade de São Paulo, tenho mestrado em aconselhamento genético, tenho habilitação, registrei no meu conselho que eu estava ajudando a formar essa associação, desenvolvendo essa coordenação da equipe de saúde. É tudo formalizado. A gente está formalizando a associação, a gente vai registrar a empresa, e a gente desenvolve pesquisa, mas não é pesquisa isso. A gente está aplicando para os nossos pacientes, primeiro, aquilo que é seguro, aquilo que é comprovado, entendeu? E mesmo que não seja um tratamento, porque não mediram a eficácia, tá lá, o artigo científico foi publicado em 2017 e mostrou que nos pacientes japoneses que usaram clorofilina, funcionou para vários deles. Durante vários meses ficou sem odor. Entendeu? Então, explicar o que eu acho que eu preciso explicar o que é manejo clínico e dizer, a gente vai oferecer manejo clínico. Nós somos uma equipe multidisciplinar que tem médico, tem biólogo, tem farmacêutico, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem dermatologista, tem, enfim, vários profissionais. Eu acho que isso é um diferencial, entendeu? E a gente tá e aí vocês escolhem. Vocês, como associação, vocês podem até falar, não, a gente apoia o CEAPOSE, mas a gente quer apoiar também outros profissionais, ou a gente não quer mais apoiar o CEAPOSE, ou a gente quer fazer tudo por conta própria. A associação é nossa, a gente que vai votar e vai decidir isso. E os pacientes vão ser sempre a maioria da associação. Eu só posso dar a minha opinião de profissional. Eu acho que vale a pena essa parceria. Não, porque eu acho que os profissionais não estão ganhando, não estão enriquecendo com isso. Eles estão adquirindo conhecimento, e esse conhecimento que a gente está adquirindo reverte para os próprios pacientes, porque se eu acompanhei já 71 casos, eu consigo dizer com mais propriedade, além de toda a literatura científica que eu leio, eu consigo dizer, o seu caso é bem parecido com o da Eusita, por exemplo, que
que tem o diagnóstico fechado, ou então não é tão parecido com o da Eusita, ou o seu caso é mais parecido com o do João Paulo, que tem o diagnóstico fechado, ou de outros pacientes que eu acompanhei. Consigo dizer o seu caso começou muito cedo. Enfim, eu consigo ter conhecimento para dizer, entendeu? A ideia é que eu transmita também esse conhecimento para vocês, para que vocês entendam isso e não tenham uma confiança cega. Vocês possam entender por que está sendo feito, por que está sendo proposto, por que as coisas estão se organizando dessa forma. Entendi, Alan. Essa pergunta foi mesmo mais a título de curiosidade mesmo, porque eu não tinha muita noção de como estavam indo, se no caso estava sendo feito, não um estudo exatamente, mas uma comparação de efetividade, mas aí agora que você falou, realmente sem o teste bioquímico, eu acredito que seja, não, talvez não seja, não seria eficaz, né, sem ter um diagnóstico fechado, ainda mais se puder descartar se tem TEMAL ou não, né, a possibilidade de ter TEMAL ou não. Exato. Nesse momento, acho que para o ano que vem a gente vai conseguir começar a medir eficácia. Nesse momento a gente não está medindo. Eu tenho uma planilha de acompanhamento que eu compartilho com os profissionais e a gente está começando a colocar os dados. Então, por exemplo, a paciente está passando por crise e relatou melhora. Aí a gente vai marcar lá. Mas, tipo, a gente está começando ainda, isso não está bem organizado ainda, então a gente não sabe. Eu posso te dizer, assim, por cima, tipo, o caso do Alex melhorou? Segundo ele, melhorou. Teve uma outra paciente teve outros pacientes que melhoraram? Melhoraram. Mas não eu não, como é que eu posso dizer? Acho que não é isso que tem que convencer a pessoa a investir no tratamento. É o fato de que a gente está na frente dos outros, porque a gente conhece a doença, porque porque a gente sabe, e mais uma coisa, Nath, importante, porque a gente sabe que tem coisas que melhoram. A literatura científica, não a gente, mas a literatura científica diz que clorofilina melhora, que vitamina B2 melhora, que carvão ativado melhora, que probiótico melhora, que uma série de coisas, que tem ervas de medicina chinesa que melhoram, que psicoterapia melhora, que tem casos que são puramente psicossomáticos, que tem origem psicogênica, que às vezes tem a ver com um descontrole emocional, com uma ansiedade excessiva, uma liberação excessiva de catecolaminas que entope a própria enzima do TEMAL, e que esses casos melhoram com medicamento psiquiátrico. Tudo isso a literatura vai dizendo. Tem casos que o probiótico piora também. Toma cuidado, não é tipo sair tomando probiótico. O probiótico pode causar piora também. Tem casos que tem trimetilaminúria e que tem transtorno psiquiátrico também. Isso a literatura científica fala que, por exemplo, trimetilaminúria secundária ocorrendo junto com transtornos psiquiátricos. Geralmente tem a ver com desbiose. O que eles mostraram geralmente é que a desbiose é o fator comum que explica esses dois problemas, tanto o problema psiquiátrico quanto a trimetilaminúria secundária. Isso tudo é informação que a gente tem, entendeu? A gente tem informação. A gente não tem solução, a gente tem informação. E aí fica muito mais fácil da gente conseguir ser eficaz, mostrar eficácia, do que uma pessoa que eu nem sei o que é essa trimetilaminúria, acho que nem existe essa doença, eu acho que a pessoa não vai conseguir avançar, entendeu? E só mais uma coisa, não, Giovanni, acho que a gente pode encerrar a gravação, mas acho que a gente pergunta pro pessoal se a gente quer continuar, se a gente quiser continuar, a gente continua. A gente vai ter eficácia,
A gente vai medir eficácia a partir do ano que vem, Nath. A gente não está medindo eficácia ainda. E, mais uma coisa que é importante é assim, e uma coisa que a gente precisa viabilizar, a gente precisa organizar a empresa. A gente ainda está nessa fase é uma fase de formação da empresa. A empresa social que é a empresa social, ou seja, todo o lucro é revertido para os próprios pacientes. Pode ter lucro? Pode. Mas o lucro não vai não vai me enriquecer, vai custear tratamentos gratuitos para quem não pode pagar. Essa é a ideia da empresa social. A gente está na fase de formação da empresa. Tá? Sendo bem franco, bem transparente aqui com vocês. Mas não é porque a gente está em fase de formação que a gente não pode ficar de braço cruzado esperando a empresa estar pronta. Não. A informação nunca é demais. Eu acho que R$50 por um acesso à informação científica atualizada e correta eu acho que é um valor razoável. Eu acho que isso abre portas para que você possa depois buscar outros profissionais que vão poder te ajudar com a informação que você tem. Então, a gente passa uma carta para o clínico da UBS com informações que a gente reuniu da literatura científica. Eu acho que esse caminho está pavimentando um primeiro andar de um prédio que a gente vai pondo vários andares um em cima do outro, e que vai sendo construído ainda por muitos anos à frente, entendeu? Mas para isso a gente precisa começar, e para a gente começar a gente precisa, a gente não consegue viabilizar um começo de uma associação ou mesmo de um conhecimento específico de profissionais de saúde sobre essa doença, para a gente não viabilizar as consultas. Então a gente tem que baixar bem o preço. A doutora Iana cobra R$500 a consulta dela aqui em São Paulo. Mas ela falou assim, não, para outros profissionais de saúde eu cobro 300. Mas para os pacientes do CEAPOS ela cobra 100, 150, entendeu? Aí, só que assim, antes eu estava pagando 100 consulta para ela. Agora eu estou pagando 150. Por quê? Porque eu estava pagando 100, mas ela não estava conseguindo. Ela não estava conseguindo dar a atenção necessária, entendeu? Porque o tempo dela, porque senão ela também tem, ela tem as coisas. Às vezes aqui em São Paulo as coisas são muito caras. Só para pagar o consultório dela é muito caro, entendeu? Então a Juliana, a aconselhadora genética, ela estava me ajudando a atender os pacientes do CEAPOSE, estava cobrando R$50. Chegou uma hora que ela falou, Alan, mas eu sou a única geneticista de todo o interior do Paraná. Eu não consigo, eu tenho fila de 1 ano para passar comigo. Porque os médicos geneticistas encaminham para mim. Eu vou cobrar R$50 do paciente do CEAPOSE, eu vou deixar de atender um outro que ia me pagar 300, ia me ajudar a manter a sala aqui, e às vezes é um paciente que é mais grave. Enfim, então eu faço como coordenador, eu faço essa função de tentar conciliar os interesses de vocês, dos pacientes, com o interesse dos profissionais, porque a gente tem que conseguir criar o interesse para que eles possam viabilizar a coisa, entendeu? Não é só claro que claro que precisa ter bondade, precisa ter altruísmo, né? Precisa querer ajudar, sim, mas também não adianta eu querer ajudar todo mundo e eu não ter meios de querer ajudar todo mundo. Eu preciso conseguir sobreviver para eu conseguir ajudar mais pessoas, entendeu?